E aqui o Brasil, que eu tenho dito, é que o Brasil, o Lula, devia aproveitar e fazer o seguinte: não precisa dar opinião nenhuma, apenas dizer o seguinte: reconhece os relatórios da Human Rights Watch e da Anistia Internacional, ou seja, que tem apartheid. Ponto. Para mim, isso era o máximo. Né? Mas duvido que isso aconteça. Israel, e a situação em Israel? Vamos aproveitar o Reginaldo aqui, né? Um pouquinho a mais. E essa situação lá em Israel da reforma do judiciário, que desde o início do governo Netanyahu são gigantes os protestos e continua uma briga grande, né? O Netanyahu está querendo fechar ainda mais, o que já é bem, né? Que já está bem na mão dele ali o regime. Olha, Ana, eu vou dizer, eu não sei se é a idade, o que é, eu já estou meio cheio dessa história dessas briguinhas entre eles. Como dizia aqui no Brasil, escravocrata, isso é briga entre os brancos. Né? Veja, é um problema, sim, para a população sionista, judaico-sionista, o cidadão israelense, porque está mostrando um dissenso entre eles. Eles não gostam de ter isso, de alardear isso, que mostra fraqueza. E é um dos momentos na história de Israel que tem mais dissenso entre eles. Né? Falar democracia só se for democracia para os judeus, né? Porque nunca teve democracia para os 20% de palestinos que habitam Israel, claro, muito menos quem está no território ocupado. Essa história da Suprema Corte, Ana e Wazene, tem um documentário belíssimo, feito por judeus antisionistas, entrevistas de juízes, etc. Um documentário já tem uns 7, 8 anos, mostrando como que a Suprema Corte teve um papel fundamental na colonização da Palestina. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Suprema Corte não tem nada a ver com a questão palestina. Absolutamente nada. Não é freio a questão. Aí eu vi gente comentando, porque aí a chamada sionista de esquerda lá em Israel, eles estão usando isso. O mundo precisa olhar, porque tem um equilíbrio de poder e o judiciário pode contrariar o poder executivo na questão palestina. Mentira! A Suprema Corte, o judiciário sempre apoiou o processo de colonização. A colonização de Israel foi feita sob leis que eles mesmos faziam. Agora, é isso que eu estou dizendo. É um dissenso entre eles, né? Ou seja, é uma luta entre o que a gente estava falando aqui, dessa extrema-direita religiosa e o secularismo. O secularismo em Israel. Mas não tem nada a ver com a questão palestina. A questão palestina está à parte disso. Está um pouco se lixando para Palestina. Você não acha que, aprovando essa reforma do judiciário, eles vão ter mais ainda poder nessa questão da Palestina, no setor? Não, vai ter nada, altera nada isso aí. Eles já fazem isso. Quer dizer, se já tem esse tal de equilíbrio, acontece tudo isso. Gaza, Cisjordânia. Veja, Cisjordânia hoje acabou. Veja, hoje tem um mainstream nos Estados Unidos já escrevendo que a única solução é um Estado. O mainstream nos Estados Unidos está falando isso, da Foreign Affairs. Por quê? Porque acabaram com tudo. Acabaram, não tem mais retorno. Né? Então cria esse monstro porque é uma briga entre eles. Quem é que está criticando ele agora? Que é o governo anterior agora, que saiu. Né? O Lapid, né? O Reginaldo, o André de Pauli quer saber o título do documentário citado, se você se lembra. Vixe, eu posso passar, mas é sobre a Suprema Corte, é um documentário feito em Israel por produção judaica, todo de antisionistas. Eu posso pegar depois, mas no Google acho, inclusive acho o YouTube tem. Ele entrevista os ministros da Suprema Corte. Ele não coloca palavra nenhuma na boca dos caras. E os caras, você vai olhar, né, a percepção, a ideia de criação do Estado de Israel, de colonização e a forma como vê os palestinos. Né? Essa historinha é mal contada. Agora, a gente tem que ser realista. Está tendo uma divisão muito grande entre eles. Aí, o que pode acontecer, claro, que é isso que eles temem, um enfraquecimento, né, futuro do Estado, né, começar a ter mais dissenso entre eles, porque
Teve repressão na rua, teve, né, uma punhada de coisa. Mas eu acho que a questão de Israel, veja só para concluir, Israel foi criada a partir de grande potência. E eles agiram muito bem, eles sabem agir assim. Eles conseguiram o apoio da União Soviética, quando foi criado, dos Estados Unidos e tal. Israel vai parar com isso quando houver a influência dessas grandes potências no sentido contrário. É isso. Então, hoje é o processo mais importante que eu acho é dentro dos Estados Unidos. Os jovens judeus cada vez mais contrários à ocupação da Palestina. É um negócio interessantíssimo, está crescendo assustadoramente isso. Então, é por aí. Porque se um dia o Bernie Sanders fez uma proposta simples, realista. Quando os Estados Unidos foi renovar o envio de dinheiro para Israel, o Sanders não ficou contra. Ele falou o mesmo para a Palestina. Claro que ficaram contra, né? Mas teve muito voto. Ele teve muito voto. Ele não conseguiu, mas ele teve muito voto. Então, você vê que dentro dos Estados Unidos a coisa está ficando mais tensa para Israel. Né? E aí eu acho que a coisa lá dentro é difícil, né? É difícil. E aqui o Brasil, que eu tenho dito, é que o Brasil, o Lula, devia aproveitar e fazer o seguinte: não precisa dar opinião nenhuma. Apenas dizer o seguinte: reconhece os relatórios da Human Rights Watch e da Anistia Internacional. Ou seja, que tem apartheid. Ponto. Para mim, isso era o máximo. Né? Mas duvido que isso aconteça.